Olá, eu quero falar com você que tá tendo que recomeçar e que não sabe como e que tá te faltando forças e que em muitos momentos você acha que não tem jeito, que você não vai conseguir. O nosso Deus, Ele é mestre em recomeços. Se você for lembrar, Jacó, ele saiu fugido de casa, escondido, para não ser morto pelo seu irmão. E Deus mudou a história dele e ele recomeçou. E tudo foi novo. Deus mudou até o seu nome para Israel. Porque Jacó significava ladrão, trapaceiro. Muitas coisas ruins era o significado do seu nome. Israel é esperança, prosperidade. Deus, ele deu um recomeço para aquele homem. José, quando ele estava trancado no calabouço, o que ele podia esperar? Sendo acusado de estupro ou de tentativa de estupro do seu patrão, de um homem cheio de honras, de um homem que era muito acima dele nos seus cargos. Ele era apenas um empregado, alguém que cuidava da casa, das coisas. Não havia como recomeçar. Mas Deus criou um novo cargo, um cargo que não existia naquela época, no reinado. Deus montou um cargo de governador e colocou José. Ali foi o seu recomeço, uma virada. Sabe, a gente vê no Novo Testamento aquela mulher que encontrou Jesus no tanque de Jacó. Que esperança tinha aquela pobre mulher, que nem o nome foi deixado na Bíblia, né? Quando fala dela, fala dos seus pecados, dos seus erros. Ela ia pegar água todo dia no momento em que ninguém estava lá. No momento em que o sol era mais quente, no horário do meio-dia, onde o sol era muito quente, ninguém se atrevia a ir lá no poço. Então ela ia, para que ninguém zombasse dela, para que ninguém a xingasse, a maltratasse. Ela precisava de um recomeço na sua vida. Já tinha recomeçado tantas vezes e todas essas vezes tinha dado errado. Mas Jesus, que sabe de todas as coisas e conhece cada um de nós, o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós precisamos, ele se atreveu a ir àquele poço, o poço de Jacó, ao meio-dia, exatamente no momento em que aquela mulher, que se sentia imunda, sem nenhum valor, sem forças para recomeçar, sem condições próprias para um recomeço. E Jesus teve um encontro com ela ali naquele poço e pediu água. E se revelou a ela. E daquele dia em diante a sua vida teve um recomeço, uma virada de chave. Nunca mais ela foi a mesma. Ela foi abençoada pelo Senhor Jesus. Se você for ver Pedro, conhecido pelo seu nervosismo, era um homem sem paciência, sem estudo, de um coração grandioso, mas que não conseguia segurar os seus impulsos. E Jesus entrou na vida dele e o moldou de uma maneira tão extraordinária que ele foi capaz de entregar a própria vida em amor ao Evangelho. E ele pediu, na hora que eles fossem matá-lo, iam matá-lo crucificado, como Jesus foi, como os outros pecadores eram, né, amarrados na cruz. Apenas Jesus foi com pregos para que o sangue jorrasse e ele morresse
derramando o seu sangue como holocausto por mim e por você. Mas Pedro, quando viu que iam crucificá-lo de cabeça para cima, normal, né? Ele falou: eu não sou digno de ter a morte como do meu mestre. Por favor, me vire. E ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo, respeitando e honrando Jesus Cristo. Porque nunca houve antes dele e jamais haverá depois dele alguém semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você que nesse momento me escuta, e você precisa de um recomeço na tua vida, mas você tem olhado para um lado e para o outro, e não tem visto saída, e não tem encontrado uma maneira de recomeçar. E você então já falou para Deus que você vai parar. Tem passado pela sua cabeça 1000 coisas, e uma delas é a de tirar a própria vida, a de dar um basta. Porque o que ficou aqui no seu ouvido o tempo todo falando são as palavras que Satanás usa. Você não vale nada. Você nasceu para sofrer. Você faz tudo errado. Tudo que você faz dá errado. Onde você põe a mão estraga. Você tem a mão podre. Tudo que você vai fazer dá errado. Quem aqui já ouviu isso? É isso que o diabo faz. Ele é o acusador. Ele não se cansa de te acusar. Ele não para. Ele não dorme, não descansa. Atentando todo o tempo. Procurando, enquanto você dorme, procurando uma maneira de levantar alguém enfurecido contra a sua vida. Levantar uma situação para te envergonhar. Para te deixar mais abatido. Ele não se dá por vencido, mesmo sabendo o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos protege, mesmo sabendo que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele continua com a sua maldade, caçando uma maneira, uma brecha de estragar, de destruir com as nossas vidas, com os nossos sonhos. Ele quer provar para nós que assim como ele está perdido, nós também estamos. Mas é mentira. Se você errou até aqui, se a tua vida deu errado até aqui, fecha seus olhos e pensa no Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por ti. E fala: Senhor, me perdoe. Senhor, eu reconheço que sem ti, Pai, eu não sou nada. A Bíblia diz que nós sem Deus somos um trapo de imundície, jogados em um canto qualquer. Sem Deus nós não somos ninguém. Mas com Ele nós somos imbatíveis, invencíveis, nós somos amados de Deus, guardados pelo seu Espírito, pelos seus anjos. E Deus vai te mostrar o caminho para o teu recomeço, se você crer, se você quiser, se você deixar. Jesus disse numa passagem que o ladrão, o salteador, ele não bate na porta. Ele arromba e entra, sem que o dono da casa permita ou abra a porta. Mas que o bom pastor, ele vem mansamente e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar, cear contigo e você com ele. E a partir dali ele fará a tua vida diferente, como fez de Zaqueu. Zaqueu, que era julgado pelos erros do passado, por ter cobrado impostos exagerados, valores mais altos do que o que era real. Era taxado como ladrão, malfeitor, maldoso, mas ele queria recomeçar. Ele queria a salvação. Ele ouviu dizer que Jesus estava pregando a salvação. E ele creu e ele quis. E então ele se escondeu na copa de uma árvore para que não fosse pichado pela multidão que seguia Jesus.
Ninguém sabia que ele estava ali. Ele queria olhar de longe. Mas Jesus, quando chegou debaixo daquela árvore, ele que vê todas as coisas, que vê e sonda o teu coração e o meu, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ali Deus deu a ele, aquele homem, um recomeço, uma nova oportunidade. Talvez é isso que você precisa hoje, de uma nova oportunidade, que uma porta se abra e que você consiga recomeçar. Não recomece sozinho. Recomece quantas vezes você tiver que recomeçar, não tenha medo. Mas convida Jesus para ir contigo. Que ele seja o marinheiro do seu barco. Que ele seja o que governa seus passos. A Bíblia diz que Deus muda as estações e os tempos. A Bíblia diz também que Deus conhece cada estrela do céu e as chamam cada uma pelo seu próprio nome. Esse Deus que conhece inúmeras estrelas, Ele conhece a mim e a você. Ele conhece o nosso interior melhor do que nós. Ele sabe que o diabo está tramando contra você e sua família, o ódio que Satanás tem de você. E por isso ele redobra a atenção a você, o cuidado com a tua pessoa, com a tua família. E se você tem escutado por inúmeras vezes que você não é ninguém, lembre-te, realmente sem Deus nós não somos ninguém, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que o Senhor, que o seu Espírito Santo continue falando ao teu coração. Recomece, não tenha medo, porque Jesus está com você. Ele dá o passo à frente. Basta você segui-lo. Se você precisar de oração, de um ombro amigo, se você precisar de alguém para você desabafar, pode contar comigo. Estou orando por você. Ore também por mim, porque eu preciso. Fica com Deus.